convido você a abrir a palavra do Senhor, no texto que vamos meditar nessa noite, Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26, quinto livro de Moisés. Nós leremos os 11 primeiros versos. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei de Deuteronômio, capítulo 26, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim, portanto, as Sagradas Escrituras: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado a Deus também pelos feitos históricos do Senhor registrados aqui nessa passagem, que demonstra a tua bondade, a tua providência e o teu poder, ó Deus, sobre tudo e todos, para cumprir, ó Deus, rigorosamente com a tua vontade e assim, ó Deus, cuidar do seu povo. Pai, que essa passagem fale ao nosso coração, que teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique através deste ensinamento. E que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para que possamos sair daqui todos igualmente edificados, segundo a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Fique conosco, ó Deus, nos abençoe. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos diante aqui de um texto que exige, de certa forma, uma postura de gratidão. Vemos que a primeira coisa que o povo tinha que fazer quando entrasse na terra, para que aquilo fosse decretado oficialmente, ele tinha que recolher os frutos da terra, colocar num cesto, trazer até o sacerdote e declarar: olha, eu assumi a terra que o Senhor prometeu dar aos nossos pais, ó, e está aqui a prova, os frutos dessa terra que mana leite e mel, e eu trouxe as primícias desses frutos para o Senhor. Então, era, de certa forma,
uma exigência de demonstração de gratidão para com o Senhor. Às vezes é assim que funciona, né? Nós temos que exigir a gratidão. Mas eu quero te perguntar, no início do nosso sermão dessa noite, o que me leva a ter uma postura de gratidão? Quando somos pequenos, geralmente é essa imposição dos pais, né? E como é difícil muitas vezes ensinar a gratidão aos nossos filhos. É muito mais fácil você deixar solto e você verá a ingratidão reinando no coração dele do que naturalmente essa gratidão brotar e florir no coração das crianças. É necessário ensinar. E é por isso que você gasta um bom tempo da sua vida na educação dos seus filhos. Toda vez que alguém faz alguma coisa para ele, você diz: como que é, fulano? Como que se diz, Juninho? Não é assim? Aí, o quê? Olha, não foi isso que nós combinamos. Agradeça. E às vezes a criança, naquela incapacidade do politicamente correto, né? Eu falo, mas vou agradecer por isso. Eu nem quero isso. Ou eu não gosto disso. E por isso talvez se transforme uma situação difícil. Mas o que será então que me leva a ter uma postura de gratidão? Mas antes de responder isso, é preciso entender o que é gratidão. Você já pensou o que é gratidão? Se alguém perguntasse para você o que é gratidão, como que você definiria? Pode me ajudar, pois não? O que você definiria? É um reconhecimento. Mas um reconhecimento do quê? De que eu não merecia. E aí a gente começa a desfrutar um pouquinho do real significado do que é gratidão. Nós sabemos que a gratidão é um sentimento de reconhecimento por termos recebido um benefício, um auxílio, um favor, e que geralmente nós nem merecíamos. Logo, não existe gratidão sem, antes de tudo, uma necessidade. E sabe por que essa geração, a geração de hoje, é tão ingrata? Porque ela já tem tudo. Ela não sente necessidade de nada. Nós suprimos, de um modo demasiado, os nossos filhos em tudo. Que é o ponto de chegarmos aos 4 e 5 anos, já não sabemos mais o que dar. Porque ele já tem tudo. Que difícil fazer a lista do Natal. O que eu vou dar? Fulano já tem tudo. E aí a gente começa a antecipar objetos e situações que ainda não era o tempo, mas a gente começa a antecipar. Aos 2 anos já damos um tablet, aos 3 um celular de última geração, e de repente quando chegar aos 8 nós temos que comprar já um carro, mesmo sabendo que ele só vai tirar carta aos 18. Eu não tenho mais o que dar. E as nossas crianças nunca passam pela necessidade e por isso tem muita dificuldade em ser gratos. Porque a gratidão pressupõe a necessidade. Quando eu não tenho algo e eu corro atrás disso, não consigo por mim mesmo e eu recebo isso como um benefício, como um auxílio, como um favor, aí então, naturalmente, o meu coração vai brotar a gratidão. A nossa geração tem acabado com a gratidão do coração das nossas crianças. E às vezes, quando alguém lhe oferece um simples presente ou lembrança, a criança olha para aquilo e fala, mas isso aqui eu já tenho.
É sério que eu tenho que agradecer por isso? E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso em relação a Deus. A nossa geração é uma geração extremamente agraciada. Por mais lutas, dificuldades, privações que porventura estejamos passando, mesmo assim nós temos muito mais do que de fato precisamos ou necessitamos. E é por isso que é difícil nos apresentar a Deus com o coração grato. Porque está tudo sob controle. Mesmo que tenhamos lá uma ou outra dificuldade, a ciência nos garante segurança. O meu conhecimento financeiro me permite trazer uma certa estabilidade. Então por que eu vou agradecer pelo dia, pela vida, pelo ar? Porque nós já não temos mais necessidade dessas coisas, achamos que isso é natural. Ou seja, ninguém é grato pelo que não precisa, ou por algo que não faz sentido, ou que não seja necessário. A verdadeira gratidão, ela brota a partir do momento que uma necessidade é, de fato, suprida. É suprida. Eu não sei, provavelmente já aconteceu em algum momento da sua vida onde algo era extremamente necessário e de repente alguém supriu essa necessidade. Ninguém precisou pedir para você agradecer. Isso brota naturalmente. Quando você está numa situação de impotência, em algo que não depende de você, e por mais que os teus recursos, o teu conhecimento e os contatos que você tem também não conseguem solucionar aquela situação e algo acontece e a sua necessidade de fato é suprida, aí naturalmente a gratidão brota. Nós somos uma geração ingrata porque somos uma geração abastada. Os pais fazem o que fazem para os filhos falam assim, é só? Não há o reconhecimento de esforço, não há o reconhecimento de investimento, não há reconhecimento de quase nada. Porque não temos necessidade. Quando eu recebo algo que não necessito, algo de que eu não preciso, ou não tenho falta, eu posso até ser educado, mas não necessariamente agradecido. Falar obrigado está a anos-luz de uma verdadeira gratidão. Porque é algo mecânico. E às vezes eu faço isso com Deus. Até por uma questão litúrgica e mecânica, domingo após domingo, em participar de um ato litúrgico de serviço a Deus, de adoração a Deus, há um momento de louvor, de gratidão, então, ó Senhor, obrigado. Mas esse obrigado está a milhas de distância de um verdadeiro sentimento de gratidão. Somente quando temos a real noção da minha condição de necessidade e carência, então eu consigo expressar verdadeiramente a gratidão. E é por isso que quando nós olhamos aqui para Deuteronômio, era uma situação didática, onde você teria que apresentar ao sacerdote com algo visível, de algo que você não plantou e que você recebeu de graça, como primícias. E você teria que ouvir do sacerdote o relembrar de quem você era. Um povo miserável, que foi pequeno para o Egito, que foi escravizado lá,
e que, se não fosse a bondade do Senhor, teria sido consumido pelo trabalho, pela opressão e pelo poder do inimigo. E aí o sacerdote lembrava: você não é nada sem Deus. Você só está agora desfrutando de tudo que você tem porque Deus foi fiel. Você era um povinho miserável, pequenininho, que desceu para o Egito pequeno, poderia ter sido engolido se não fosse o Senhor te multiplicado, se não fosse Deus te sustentado, se não fosse Deus te dado o que Ele te deu. É mais ou menos um choque de realidade quando alguém chega para você e faz você se lembrar daquilo que você era. Um garotinho ou uma garotinha remelenta, cheio de vermes, que se não fosse a graça de Deus, teria morrido na primeira infância. Alguém que, se não fosse a graça de Deus, estaria jogado numa sarjeta qualquer, com um cão te lambendo o rosto. Alguém que poderia estar numa situação de ausência de tudo. É preciso lembrar das possibilidades. Se não fosse Deus libertar aquele povo do Egito, o que seria de Israel? E aí o sacerdote tinha que lembrar isso, para que eles entendessem o que realmente receberam. Às vezes, irmãos, nós precisamos receber esse choque de realidade, onde você mostra que aquele benefício que você está recebendo, aqueles frutos que estão na sua cesta hoje, teve um alto preço para que aqueles frutos estivessem na sua cesta hoje. E que mesmo que você não consiga ser grato, se não fosse a bondade do Senhor, o cesto estaria vazio. Não é a sua força, não é a sua capacidade de argumentação, não são os seus títulos, não é a sua expertise, não. Se não fosse o Senhor, irmãos, o seu cesto estaria vazio. É preciso, às vezes, desse choque, para que a gente então compreenda o quão maravilhosa graça nos alcançou e qual o tamanho da bondade de Deus, dia a dia, sendo derramado sobre a nossa vida, para que cheguemos na presença do Senhor, não somente para dizer um obrigado, mas sim para derramar um coração de fato grato. Aqui, creio eu, está o grande problema da nossa geração em relação à ação misericordiosa e graciosa de Deus. Nós não temos conhecimento da nossa miséria. E por isso a salvação em Cristo Jesus não é algo necessário. As pessoas pensam que podem alcançar a Deus e que naquele dia, com todo o conhecimento que têm, vão conseguir ludibriar o Senhor Todo-Poderoso e entrar nos céus sem maiores problemas. Porque não reconhecem que são pobres e necessitados. Nós temos tudo. Ser grato por quê? E ser grato a quem? Nós somos ensinados que aquilo que temos colhido é fruto do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho ou da nossa própria esperteza. Então, ser grato por quê? E ser grato a quem? Mas não é essa a realidade que a Bíblia apresenta sobre a nossa condição. Vamos dar uma relembrada. Veja comigo alguns versos que rapidamente vou mencionar e citar. Atos capítulo 17. Se você não quiser abrir, fique à vontade apenas para ouvir a leitura que farei. Atos 17, a partir do verso 22, nos é dito assim, no discurso de Paulo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses,
Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá o quê? Dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, nesse Deus nós existimos e nele nos movemos. Ele nos dá a vida, ele nos dá a respiração e tudo mais. Se Deus tão somente, irmãos, desejasse por um instante pararíamos de respirar. E tornaríamos pó. Mas a nossa geração tem sido ensinada que nós não dependemos de um Deus para existirmos. E por isso não temos como ser gratos a Ele. Mas a palavra de Deus diz que, inclusive para você respirar, você precisa dele. Segundo texto, Romanos capítulo 3, numa sequência, inclusive, colocar a posição dos livros na Bíblia, né? A partir do verso 10, Romanos 3, verso 10, nos diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o verso 23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nós, sem a graça, a misericórdia e a ação de Deus em nossa vida, não somos nada. Enquanto nós não entendermos isso, não teremos um coração grato. Porque pensaremos que Deus é quem precisa de nós. É Deus que precisa da minha adoração, é Deus que precisa da minha presença, é Deus que precisa do meu investimento. Não é nada disso. Sem Ele, nada somos. Condenados continuaríamos, porque não há um justo sequer. E o último texto que eu quero relembrar contigo, Efésios capítulo 2, nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos como qualquer outro homem natural,
morto espiritualmente, sem nenhuma noção da existência da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. E nós não chegamos a esse entendimento porque nós conseguimos fazer isso por nós mesmos. Não, estávamos mortos quando Ele, por sua graça, nos deu vida. O dia que entendermos isso, veremos a nossa necessidade. Entenderemos que somos pobres, cegos, nus, infelizes. E que somente através da obra de Cristo é que a nossa história pode ser mudada. Aí sim, nós vamos entender o que é gratidão. Mas enquanto não reconhecermos que somos carentes e necessitados, ainda ficaremos cheios de soberba, nos apresentando diante de Deus como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Nos achegando diante dele com o nariz empinado, lhe apontando o dedo em rispe, para exigir-lhe alguma coisa. Mas quando nós realmente compreendemos o que éramos sem Deus e o que Ele fez por nós, a necessidade que fora suprida, aí sim começará a brotar em nosso coração a verdadeira gratidão. Sem o reconhecimento de que fomos alvo de algo que não merecíamos e de que, na verdade, eu nada mereço por mim mesmo em relação à ação de Deus na minha vida, não haverá verdadeira gratidão. Por isso, voltando aqui para Deuteronômio, capítulo 26, e quando nós olhamos para o povo de Israel, nos dias de Moisés, nós vemos uma postura constante de falta de gratidão. Você pega o livro do Êxodo, é um livro de ingratidões. Murmúrio, reclamações, desobediência, rebeldia, ironia. Lá no Egito tinha carne na panela. Lá no Egito, apesar do trabalho, mas a gente tinha água à vontade. Lá não tinha esse negócio de ficar armando tenda, desarmando tenda, andando nesse sol terrível. Lá no Egito. Assim era a postura daquele povo. Mesmo diante de toda a manifestação do poder de Deus, haviam pessoas que não enxergavam os motivos para serem gratas. E para aqueles que nasceram depois da libertação do Egito, uma vez que eles passaram 40 anos em peregrinação, e não haviam conhecido o peso da escravidão, não fazia sentido ser grato por estar no deserto. A geração ainda que saiu da escravidão, até eles podiam, Deus nos tirou com mão poderosa. Mas aqueles que nasceram durante a peregrinação, falam, Deus nos tirou com mão poderosa para isso? Para ficar andando nesse deserto? Morando em tenda? Tem que fazer buraco de tempo em tempo? Para esconder as nossas sujeiras? Ser grato por quê? Todos os povos têm as suas casas, todos os povos têm as suas propriedades. E é justamente, irmãos, quando nós estamos inseridos numa situação que não vimos a verdadeira necessidade, há uma tendência de não conseguirmos sermos gratos ao Senhor. E a tendência, então, é que a reclamação, a murmuração, a desobediência, a rebeldia se torne uma prática também, ao invés de uma gratidão, de adoração e de obediência. Aqueles que têm um pouco mais de idade, são mais experientes, olham para essa geração
que tem tudo de mão beijada, e olham e falam, não é possível. Eles não conseguem ser gratos pelo fato de ter água na torneira, quando nós tínhamos que perder quase meio-dia para encher os tonéis, tirando água do poço. Reclamam do filé sashimi. Não sabem o que é correr atrás de um frango. Reclamam de que o leite está frio, mas não sabe a dor de um coxo de uma vaca. A geração mais antiga olha para nós e fala assim, não é possível, como essas pessoas não conseguem ser gratas. Tem tantos calçados, o único que tínhamos era o bicho no pé. Mas quando não se vê necessidade, irmãos, não há verdadeira gratidão. Por isso Moisés registrou o Pentateuco e de um modo especial registra sobre os grandes feitos de Deus em favor do seu povo, na tentativa de que esse povo compreenda o quão miseráveis eles eram e o quão grande benefício Deus fez por eles. Para que assim pudesse ter no coração a gratidão. Aqui, em Deuteronômio 26, de 1 a 11, nós vemos ele tratar sobre o dever do povo ser agradecido a Deus. Veja que é uma exigência para o povo ser agradecido. E Deus teve que fazer dessa forma, porque se fosse esperar a espontaneidade do povo, sabe o que ia acontecer? Nada. O povo já estava agora estabelecido na terra que o Senhor havia prometido, já desfrutando das benesses que essa terra produzira, mas se Deus não determinasse que eles tivessem que vir para demonstrar ações de graças, esse povo ia estar comendo o mel e bebendo o leite até agora, sem nem se lembrar de que isso era promessa do Senhor. Portanto, nós vemos Moisés decretando, através da inspirado por Deus, de que o povo deveria ser agradecido a Deus e cumprir os seus mandamentos ao entrar na terra prometida. É assim que começa o capítulo 26. Ao entrardes na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, você vai ter que voltar e trazer uma oferenda ao Senhor. É ordem. Porque se não fosse ordem, o povo não faria. Nesse contexto, portanto, nós vemos Moisés tratar sobre a gratidão a Deus por todo o bem sobre a minha vida. E por que eles deveriam ser gratos a Deus por todo o bem sobre a sua vida? Veja que, se você observar alguns detalhes, além dessa instrução específica de que eles deveriam vir, até mesmo os sentimentos que eles tinham que ter foram determinados. Veja aí no verso 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. É assim que você tinha que falar. Ele mostra até, dá a receita até de como você tem que se apresentar diante de Deus. Então, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então, as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Ele tem que ensinar até a postura que você tem que fazer. O que mais? Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti, a tua casa, tu e o levita, o estrangeiro que está no meio de ti.
Moisés vem falar sobre o povo, ou tratar sobre a gratidão a Deus por todo o bem sobre a sua vida e a vida da comunidade. E Moisés vem tratar sobre a gratidão a Deus por todo o bem sobre a minha vida, demonstrando que isso, primeiramente, é um ato de obediência. Porque, infelizmente, a tendência no meu coração é não ser grato por si só. Se não houvesse uma determinação, até para nos apresentar a Deus com gratidão, seria uma dificuldade. Nós vimos isso hoje. As pessoas questionam, por que eu tenho que me reunir em igreja, em culto? Por que eu tenho que participar de um culto de ações de graça? Tá bom, Deus, brigadão, valeu. 2022 seja melhor, hein? Tá bom, não tá? A maioria das pessoas estão nesse patamar, irmãos, de uma irreverência tal que desprezam o se reunir em obediência à palavra do Senhor. Desprezam a Deus e o seu culto. Mas Moisés me ensina que eu devo ser grato a Deus por todo o bem, porque essa é uma demonstração de obediência. Ao entrares, tomarás dos frutos, colocarás no cesto, pegará tudo aquilo que o Senhor teu Deus te dá, porás, irás até o lugar que Deus determinou, o lugar que Deus escolheu para fazer habitar ali o seu nome. É ordem. Você vai ter que reservar um tempo, você vai ter que reservar recursos, você vai ter que reservar dias para viajar até o lugar que o Senhor estabeleceu. E você vai ter que se apresentar do modo que o próprio Deus exige que você se apresente. Não dá para mandar um cartão postal, meu. Não dá para mandar um cartão de final de ano só desejando, obrigado, Deus. Era exigido posturas, práticas e atividades. A minha gratidão a Deus por todo o bem é um ato de obediência. O próprio Deus que deu a terra por herança e que deu o fruto da terra exige esse ato de obediência. E a Bíblia, irmãos, está repleta de imperativos que nos adverte a demonstrar gratidão a Deus como um ato de obediência. Em tudo, dai graças. Não é uma opção, é um mandamento. Você pega no livro dos Salmos, que era o inário do povo, Salmo 95, Salmo 96, o Salmo 105, todos eles são exemplos de que Deus é merecedor da nossa gratidão, independente de qualquer coisa. São salmos que nos convidam a vir adorar e bendizer o nome do Senhor por aquilo que Ele é. Independente das situações que estamos vivendo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus. E tão somente por isso já seria mais do que suficiente para que eu e você tivéssemos um coração grato e nos apresentasse a Deus em gratidão por todo o bem que Ele tem dado à minha vida. Irmãos, vir agradecer ao Senhor não é uma opção para o verdadeiro crente. É um ato de obediência. Segunda coisa que eu posso aprender com Moisés, a respeito da gratidão a Deus por todo o bem sobre a minha vida, é que além de ser um ato de obediência, é um ato de reconhecimento, como nossa irmã Elmi falou no início. Do verso 5 em diante, veja o que é dito. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer foi meu pai. Ou seja, eu não tinha nada. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, afligiram e nos impuseram dura servidão ou escravidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais,
E o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me destes. Veja que dentro da liturgia que Moisés prevê para esse ato de gratidão, estava o reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez, o reconhecimento de que eles não eram nada e que se estavam ali desfrutando daquela bênção, foi por conta da ação e tão somente pela ação de Deus. Ele te dá a vida, Ele te dá a respiração e tudo mais. Você é quem você é e está aqui do jeito que você está, porque Deus tem feito dessa forma. Se não, meu amigo, se não fosse os planos de Deus na sua vida, o ensinamento que Deus quer dar para você, a sua cesta estaria vazia, ou você seria um número da Covid. Porque Ele teria retirado a sua respiração. É Ele quem nos sustenta. Portanto, a minha gratidão a Deus por todo o bem na minha vida é um reconhecimento, é um ato de reconhecimento. É saber que se eu estou aqui foi porque o Senhor, ou é porque o Senhor com poderosa mão tem me sustentado. Se eu sou o que sou e tenho o que tenho, é porque Deus tem me permitido viver. E por isso Ele é digno de receber as primícias da minha vida. Por isso trago as primícias que tu, ó Senhor, me deste. Veja como ele termina inicia o verso 10 dizendo: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Porque o fruto que ele tinha ainda era uma consequência, uma ação benéfica do próprio Deus em favor dele. É esse entendimento, irmãos, esse reconhecimento de que eu não era nada e de que Deus é quem Ele é, que me conduz a gratidão a Deus por todo o bem na minha vida. Enquanto eu não tiver esse reconhecimento, será algo falso. E o meu culto será algo sem valor. A gratidão é fruto do reconhecimento que recebemos um benefício do Senhor e gera uma ação de entrega, uma oferta do melhor, esse reshit, ou seja, as primícias que apontam para o melhor e que apontam para o próprio Cristo. Ele é o princípio e o fim, é a mesma ideia. É assim que começa o Antigo Testamento. Bereshit, ou seja, no princípio. Reshit é a palavra que aponta para essa primícia. O primeiro, o consagrado, o melhor. E Jesus é o melhor. Deus ofereceu o melhor para nos resgatar. Seu próprio Filho. E o que nós temos oferecido ao Senhor? O Salmo 107 é um cântico que expressa a gratidão como ato de reconhecimento pela bondade de Deus sobre o povo nos dias de Moisés. Ele vai exaltar todos os feitos que Deus fez para a libertação. Veja, a Bíblia inteira relembrando o povo de Deus de geração após geração, que eles deveriam ser gratos por aquilo que Deus fez. Porque sem Deus eles não seriam absolutamente nada. Um terceiro ponto relacionado porque a minha gratidão, ou a gratidão deve ser apresentada a Deus por todo o bem que Ele tem feito, é porque é um ato de adoração. Além de ser um ato de obediência, um ato de reconhecimento, é um ato que exalta a Deus, que glorifica o Senhor. O verso 10, parte final, vai dizer assim: então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás. Reverência, adoração,
prostrarás perante ele, e alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu, o levita e o estrangeiro que é no meio de ti. E te prostrarás perante ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti e a tua casa. Há um jogo de palavras fantástico aqui no original, que é shahá e chamar, que é prostrar e exaltar, que é o prostrar e se alegrar, que dá a ideia de se humilhar e regozijar, que ao mesmo ponto, em alguns momentos pode ser traduzido como se inclinar e saltar. Moisés, no jogo de palavras, ele está dizendo, é reverente, mas é jubiloso. É respeitoso, mas com júbilo tremendo. Você se prostra, mas você salta. Você se humilha, mas se alegra. Porque ao mesmo tempo que você reverencia ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, você se alegra pelo bem que Ele tem feito. E a adoração é justamente essa. A gente se humilha reconhecendo que recebemos algo que não merecíamos e ao mesmo tempo, simultaneamente, explodimos de alegria e que às vezes isso demonstra em atitudes. Por isso que quando nós recebemos o bem de alguém, algo que nós tínhamos de fato necessidade, nós choramos e rimos ao mesmo tempo, demonstrando a nossa gratidão. Já viu isso acontecer? Não sabe se chora, não sabe se ri, não sabe se prostra, não sabe se abraça, não sabe se pula de alegria. Essa é uma demonstração sincera de reconhecimento. E que naquilo que aponta para Deus é uma demonstração sincera de adoração. A síntese do ato da adoração como fruto de uma gratidão sincera, que me conduz a humilhar-me diante da grandeza do ser de Deus e exaltar-me em alegria diante da grandeza do agir desse Deus. E aí nós temos o Salmo 117, que chama todos os povos para adorar ao Senhor, para se jubilar na presença de Deus por sua bondade e sua misericórdia. Salmo 126, que mostra que a nossa boca se encheu de riso e de alegria, ao ponto de que ficamos como quem sonha. Isso são expressões, irmãos, de uma verdadeira gratidão. Concluindo, quando nós reconhecemos que Deus, o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos amou, que nos libertou das trevas, da escravidão com mão forte, que nos salvou mediante o seu Filho, Jesus Cristo, quando ainda éramos inimigos ou pecadores, e nos assegurou a certeza da vida eterna na nova Canaã, a gratidão será o único sentimento que desejaremos demonstrar, refletido num ato de obediência, num ato de reconhecimento e num ato de adoração. A gratidão a Deus exalta o Senhor à sua posição de direito e, ao mesmo tempo, expressa a nossa também aos pés dele. Como diz o Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sabendo quem você era, o que Deus fez de você, entendendo qual era a sua necessidade, qual foi o suprimento que Ele nos deu, para que toda vez que você se comparecer perante Deus, não faça tão somente para dizer um obrigado, mas para que de fato você se derrame em verdadeira e sincera gratidão. Que Deus assim nos abençoe. Amém?